Mais uma vez, uma boa noite especial a vocês que nos assistem pela internet. Que nós tenhamos, não se impressionem com o fato de estar à distância, porque nós temos o princípio da não localidade, da física de subpartículas, que nos assevera que essa ideia de não estarmos fisicamente no mesmo ambiente é apenas, como se dizem, tem uma expressão latina, modus cogitandi, uma forma de pensar, espaço, tempo. A física nos diz isso hoje, né? Nós apenas operacionalizamos nossas vidas por meio dessas ideias. Então vocês podem estar tão ligados quanto a espiritualidade que nos assiste, como os que estão aqui presentes. O mesmo acontecendo para quem assiste a posteriori, seja pelo satélite, nos Estados Unidos, o que for. Bem, eu soube quando cheguei, não sei se aconteceu depois, que ninguém se candidatou a fazer perguntas para ser sorteado, porque ficam números ali sem nomes, não é? Então, vou pedir de todos que compõem as nossas reuniões mediúnicas, existe só esse filtro, né? A pessoa tem que compor, pedindo que os mais dispostos a se levantar, deem um tempinho para que um tímido se levante e faça a sua pergunta. Uma pessoa que nunca tenha se levantado, eu vou lá, parecer que estou querendo aparecer. É bobagem isso, né? Principalmente para os mais tímidos, estou falando para os mais tímidos. Se não fizer isso, vai quem vai querer aparecer mesmo. Pronto. Aí a responsabilidade corre por quem deixou de fazer a pergunta por motivos sérios. Não acredito que ninguém vá só por causa disso. Aqui não dá, né, gente? O nível de seriedade do assunto daria pelo menos constrangimento à pessoa e chega um instante que ela vai embora. Não fica. Aguenta uma palestra, 2, 3, 1 mês, 2 meses, chega. Não fica. Ela sai pensando outras coisas, mas não sabe que saiu por conta da sua própria vibração, que não está compatível com a casa. Isso em todo lugar acontece. Entre amigos, cônjuges, fiquem à vontade. Quem quer fazer a sua pergunta? A pergunta de um serve para todos. A pergunta de alguém. Pode ser, por exemplo, um questionamento, que eu ouço muito sobre isso. O que você teria a dizer? Pode ser um pedido para que eu fale sobre um assunto e não uma pergunta. E eu faço o que eu puder, né? Está ali no seu colar, Linha. Eu vou ficar falando frescuras aqui, enquanto vocês não tomam, etc. Está ali no seu colar, Linha. Está tão linda, muito bonita. Ficou linda a vinheta. Pois não, Gisele, vai lá. As perguntas de Gisele são ótimas. A vinheta abertura de Wagner é linda, né? Achei o máximo. Escolhi só a música. Fiz algumas filtragens, né? Não, isso aqui estou aparecendo demais. Tire isso aqui, bote outras pessoas. Tudo bem que eu sou o meu responsável. Lógico, tenho que ser o que mais aparece, não tem jeito, né? Não tem jeito, né?
Pois não, Gisélia. Bom, boa noite, eu agradeço a oportunidade de vir falar e aparecer um pouquinho, porque eu gosto. Ótimo. Você usa para o bem isso aí. Como professora, já não tem medo de multidão, ótimo. Mas suas perguntas são interessantes porque você é uma aluna de alma. O bom professor é antes um aluno de espírito. Bom, então eu gostaria que você falasse um pouco... Mas diga seu nome, aquela chatice. Sim. Sua formação acadêmica, sua titulação. Eu sou Gisélia Mendes, sou professora da Universidade Federal de Sergipe, sou doutora em Geografia. Muito bem. E sou voluntária aqui do Salto Quântico, uma aluna aprendendo um monte de coisa que são ensinadas aqui. Todos nós, uns com os outros. Isso. Mesmo, isso não é jogada política, não. Apenas alguns falam politicamente. Então, são burros espiritualmente, não percebem que tem que aprender com todo mundo. Né? Os pais que o digam, não é? Com suas crianças, como aprendem? Bebê! Do que o bebê tem a me ensinar? Por que as mães sobem com tripas e tudo, muitas vezes, né? O bichinho deixa aquela coisinha fofa, desdentada, sanguessuga. Eu acho lindo o bebê, gente. Eu estou falando disso da cátedra, de quem diz, gatinho, cachorrinho, que fofura, nada tão fofo como um bebê humano. Inclusive, especialistas dizem que nós nos enternecemos com gatinhos, cachorrinhos, coelhinhos, porque instintivamente existe o que eles chamam de projeto bebê. Eles parecem com bebês. É instintivo que todos nós, sejamos pais biológicos ou não, se é um bebê no bem, todo mundo para. Já foram um transporte coletivo e um bebê entrou, para vocês verem? Uma mãe grávida ou carregada do bebê. Fica todo mundo sem querer olhando. O cara está aborrecido, mal-humorado, pensando em alguma coisa, mas o olho vai assim. Tem que querer, se a criança chorar, todo mundo presta atenção. É instintivo, porque a espécie é toda convocada a cuidar do elemento mais frágil da espécie. Nem dizer que isso é bonito, lindo. É lindo até isso. Deus nos programa a nos amar. Né? Então, aquela coisinha fofa, desdentada, vampira, que a gente se enternece. Né? Não deixa a mãe nem dormir. Alguns sangram o mamilo da mãe, não está certo, tem que dar um tapinha, não dou o leite se você morder, né? Então, vamos seguir. Não é propriamente uma pergunta, mas eu queria ouvir você falar sobre novas chances e perdão. Eu só queria concluir que a questão do, já no seu assunto inclusive, que os bebês ensinam a gente a amar um outro ser de forma totalmente incondicional. E se não for incondicional, haverá distúrbios neuróticos. E a pessoa vai dar contas por isso depois. Que difícil, né? Ser pai e ser mãe é exercitar o amor divino. Sendo pai biológico ou mãe biológica, ou dando uma gracinha, como muitos fazem. Eu, por exemplo, de não ser pai ou mãe biológico. Não adianta. Vai dar contas do mesmo jeito. Até porque não sente pai, filho ou filha. Porque é uma necessidade humana vivermos a paternidade e a maternidade. Nós vivemos indiretamente, vivemos com a multidão, vivemos com alunos, com tutelados. Não tem jeito. Vamos viver isso. Agora, você repete sua pergunta, por favor, Gisélia. Falar um pouco sobre novas oportunidades, novas chances e perdão. O limite que há entre você dar uma nova chance a uma pessoa e perdoar. Existe uma diferença. Eu vou lembrar uma citação que foi feita recentemente por Gustavo Henrique, a Chico Xavier. Foram perguntar a ele uma vez: Chico, você recebe gente, tem gente batendo na porta da sua casa até de madrugada, o tempo inteiro tem gente querendo falar com você, gente pedindo socorro, gente quer perguntar alguma coisa, quer pedir mensagem de parentes. Como é que você faz? A questão da caridade, como fica seu espírito de caridade? Se você tem que socorrer essas pessoas que pedem ajuda, e você tem que ter naturalmente sua vida, tem que dormir, por exemplo. Então ele disse a frase que dá uma referência excelente para a gente: não podemos permitir que a perturbação adentre nossas vidas com um rótulo de caridade. Muitas vezes, olha a falta de caridade, não é? Fulano, não vamos perdoar. É tolerância ou é conivência com o mal? A partir de que momento começamos a ser cúmplices dos vícios alheios? A partir de quando eu perdoo uma pessoa, estimulo um vício nela, não, mas sou eu que estou aguentando, eu aguento, eu vou perdoar. E eu estou desenvolvendo ou estimulando uma malevolência, um traço destrutivo da pessoa, e eu vou dar contas como se eu fosse o violento. Por exemplo, uma pessoa que é espancada por um marido violento, ela vai ser cobrada pela violência do marido, se ela não se defendeu. E não é coitadinha, se santificando. Vai não.
A santificação, às vezes, é do sujeito. Por exemplo, a gente tem de novo, voltando àquele princípio, e posso falar com bastante cátedra, porque aqui a gente não vive esse modelo, no sentido de aplicar a proposta masculina por excelência. Não é? Buscamos androginia e somos feministas ardorosos. Nós temos uma ideia de que ser espiritual é ser feminino. Inconscientemente, subliminarmente. Alguém vai dizer, mas a cultura não é machista? É, porque a cultura machista é assim, poder, dinheiro, tudo que é bom na vida para os homens. E essas coisas do espírito para mulheres. Mulher assim, docinha, passivazinha, né? Isso é a mulher. Então, ou então, gayzinho, né? Não fazendo sexo, né? Então, Chico, feminino, se quebrando, se matando por todo mundo. Coisa linda, eu me emociono com o sacrifício dele. O sadismo de todo mundo, né? Deixa a sofrer por todo mundo. Inconscientemente era isso que as pessoas pensavam, né? Então, nós precisamos ver, e Chico era santo mesmo, né? Posso falar justamente porque era. Mas o que é que leva tanta gente que não presta a também achar que ele era santo? É porque ele entrou, Emmanuel, e espiritual superior, não cometeu um erro de logística psicológica e de marketing da causa. Não havia nenhum interesse financeiro, havia um interesse muito maior, espiritual. Ele tinha que ter uma imagem que vendesse bem a ideia. E tinha. Pobrezinho, só tinha um quarto-ano primário. Tudo dele era para os outros. Sofrido, apanhava e calava e sorria. Não é? Ele fazia isso sinceramente, porque a resposta dele era pior do que a resposta dura. Chico às vezes estava sendo irônico e as pessoas achando que ele estava falando coisas sinceras. Ele é difícil de ser uma pessoa enigmática, porque complexa e santa. Né? Muito bem. Então eu acredito que o perdão deixa de existir no momento em que nós estamos fazendo mal à pessoa. E mal a nós mesmos primeiramente. Jesus colocou, amar o próximo como a si mesmo. Conhece-se a árvore pelos frutos. 2 princípios aí de Jesus para a gente tirar a dúvida. Bem, eu não estou cuidando bem de mim, eu estou sendo responsável pela minha vida. Se essa pessoa continua agindo mal aqui, na minha casa, se ela está sendo abusiva, desrespeitosa, nós devemos ter bom senso. Então, o perdão tem a ver com amor. O perdão por excelência é o amor misericórdia, em que nós amamos por causa do defeito da pessoa. É a piedade, é o amor dos anjos. Então, esse amor piedade pode, por exemplo, a gente vai dizer, é ter pena, né? A piedade. Então, é aquela mãezinha chorando quando a gente está fazendo asneira e passa a mão na cabeça. Pode ser aquele pai, o guia espiritual. Vamos fazer o seguinte, ele está há 17 anos ou há 18, ou ela está há 30 anos nessa teimosia. Então, vamos fazer o seguinte, causa um infarto, provoca um AVC. O que mais pesa para essa pessoa? É a fortuna, leve à falência. O que é? Ela se acha muito inteligente, causa um AVC. Está pouco, aumente o AVC, outro AVC. Assim mesmo, amigos. Mas não é para castigar, não. É para o bem da pessoa, para ela parar de se comprometer e começar a desenvolver o que interessa. Por amor, misericórdia. O cirurgião, movido... Vamos pensar, veja como é fácil entender. Um cirurgião que é vocacionado, que sente o prazer de receber uma pessoa doente, retalha a pessoa no meio de cirurgia e depois de um período de convalescença, a pessoa está com uma sobrevida pelo menos, se não uma nova vida. E dizer, eu vi com satisfação o paciente dizendo que está muito melhor, né? Eu vi Raulzinho que está aqui presente, eu vi ali, né? Dizendo, uma das coisas que eu mais gosto de ouvir dos meus pacientes é, doutor, porque ele faz cirurgias de bariátrica, né? E com gêneros, ele é cirurgião geral, mas estou conseguindo dormir melhor, eu não conseguia dormir, entre outras satisfações de alma da pessoa que presta serviço. Aí já pensou o médico, não, mas eu vou cortar, coitado, né? E aí sim, tem anestesia, tudo bem. O que é que um cirurgião faz numa situação de emergência, num hospital de campanha, na via pública, sem poder, por exemplo, esperar que uma ambulância chegue para levar uma urgência? Com licença, morda aqui esse pedaço de madeira aqui, vocês dois aqui, segura os braços, a perna dessa pessoa que eu vou cortar, vai doer, com licença. Não, morda, eu vou costurar, porque ou eu costuro, você sentindo a dor, ou você morre aqui.
sangrando na via pública. Então, o guia espiritual, não, meu filho, não. Ah, é o filho, tira o filho de perto dela. Isso pode acontecer? Só acontece, vocês conhecem isso. Morte de filhos de entes queridos. É o que só acontece. As pessoas zombam da espiritualidade, zombam do que não sabem o que é. Eu não acredito nestas coisas. Tá bom, não acredite não. Não acredite não que a lei de gravidade funciona. Ah, mas eu tenho outra fé. Na minha fé, eu tenho indulgência plenária. Né? Está muito na mídia isso por um motivo que eu não preciso dizer. Então, eu já fui católico, eu sei por quê, não como é que funciona. Então, você vai lá, cometer um pecado mortal. Por exemplo, matar uma pessoa e não se confessou. Por exemplo, faltar à missa. É a mesma coisa, matar uma pessoa e faltar à missa. E não se confessou. Se a gente ingerir a hóstia consagrada, não é o corpo de Jesus, é o corpo do diabo que a pessoa está comendo. Eu já acho esquisito dizer que é o corpo do diabo, quanto mais o corpo do nosso Senhor Jesus. Isso é antropofagia disfarçada, não é? Isso é lógico que é metafórico, amigos. Algumas pessoas, católicos lúcidos, instruídos, não pensam assim. Então quer dizer que eu posso matar, aprontar? Isso estimula a descrença. Está a maior palhaçada na internet dos jovens zombando dessa história do disciplinar. Vamos transar à vontade, fazer tudo errado, porque vem o Papa aí, vai todo mundo ser perdoado de tudo. E não dar conta dos seus atos. Amigos, misericórdia de Deus é misericórdia mesmo. Não é uma mãe boazinha não. Mãe boazinha é perversa. Pai bonzinho é irresponsável. Pai e mãe bons são aqueles que são amorosos, inclusive na hora de ser disciplinadoras. Aliás, a função básica de pai e mãe é proteger, zelar pelo desenvolvimento. Então, o que mais existe nisso? Disciplinar. Basicamente, em amplo sentido, educar. O que um educador faz? Eu estou colocando pai e mãe para ficar mais fácil. O que o professor também deve fazer então? Se ele puder ser didático, diplomático, psicológico, se há meio suave de falar com alguém, a gente faz uma vez suavemente, segunda vez suavemente. A carapuça, você já vestiu sua carapuça? Não. Daqui a pouco eu vou expulsar você da escola. Existe expulsão de escola, existe excomunhão de ambientes de correligionários. Qualquer ambiente tem. Numa empresa, numa repartição pública, numa empresa privada, em escolas, em religiões, há expulsão para tudo. Isso não tem nada a ver com falta de caridade. É a presença, por excelência, da caridade com responsabilidade.